O barulho não para. Motocicletas cortam vielas estreitas. Vozes ecoam entre paredes de concreto cru. Casas se empilham umas sobre as outras como se disputassem espaço no céu. Lá embaixo, a cidade formal brilha com seus prédios iluminados. Aqui em cima, a vida pulsa em outro ritmo. Falta água, falta saneamento, falta Estado, mas não falta gente, não falta história. Como um morro se transformou na maior favela do Brasil? Estamos na Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro. Hoje um bairro com dezenas de milhares de moradores, comércio vibrante e identidade própria. Mas sua história é marcada por crescimento desordenado, ausência do poder público e o surgimento de forças paralelas. A Rocinha não nasceu como símbolo de exclusão. Ela nasceu como promessa de trabalho. Muito antes das vielas densas e dos prédios improvisados, a região era uma área rural. Nos anos 1920 e 1930, pequenas chácaras abasteciam a cidade com legumes e verduras. Trabalhadores migrantes, muitos vindos do interior do estado e do Nordeste, se instalavam ali provisoriamente. A ideia era simples: morar perto do emprego, descer o morro para vender a produção, voltar ao fim do dia. O rio crescia, a urbanização avançava, a cidade moderna se expandia, atraindo mão de obra barata para sustentar obras, hotéis, prédios e mansões. A Rocinha estava estrategicamente posicionada entre bairros ricos como São Conrado e Gávea. O sucesso da cidade preparava, sem perceber, o terreno para um contraste brutal. A origem do crescimento explosivo não estava no morro, mas longe dali. A partir dos anos 1950, o Brasil acelerava sua industrialização. No campo, mecanização e concentração de terras expulsavam trabalhadores rurais. Secas periódicas no Nordeste empurravam famílias inteiras para o Sudeste. Elas chegavam ao Rio sem recursos, sem moradia, mas com esperança. O ponto de contato era a encosta. Terreno irregular, sem fiscalização efetiva. Construir ali era ilegal, mas possível. Barracos de madeira surgiam rapidamente. Depois vinham paredes de tijolo, um puxadinho aqui, outro andar ali. O provisório se tornava permanente. Nas décadas de 1960 e 1970, a Rocinha já era um labirinto. A ditadura militar promovia grandes obras e removia outras favelas. Mas ali o crescimento continuava. Cidade por cidade, crise por crise, mais gente subia ao morro. A velocidade superava qualquer tentativa de planejamento. Ruas improvisadas, ligações clandestinas de luz, esgoto a céu aberto. O Estado aparecia pouco. Quando aparecia, era quase sempre pela força. Serviços básicos eram escassos. A ausência oficial abriu espaço para lideranças locais e informais. Associações de moradores organizavam demandas, mas também surgiam grupos ligados ao crime que ocupavam o vazio de poder. Tentativas de repressão isolada apenas fortaleciam a lógica do confronto. Com o tempo, o medo se misturou à rotina. Operações policiais, confrontos armados, fronteiras invisíveis dentro do próprio bairro. A desconfiança cresceu. Instituições formais pareciam distantes. A lei do morro nem sempre era a mesma da cidade lá embaixo. E não era só o centro urbano que sentia os impactos. A Rocinha deixou de ser periferia isolada. Tornou-se peça central na dinâmica social e econômica da Zona Sul. Trabalhadores domésticos, porteiros, operários, ambulantes. A cidade dependia da força de trabalho que subia e descia o morro diariamente. A tragédia nunca foi um único dia de colapso. Foi um processo lento, décadas de descaso acumulado. Ainda assim, houve momentos de tentativa de recuo. Programas de urbanização, instalação de unidades de polícia pacificadora, projetos sociais. Alguns avanços, muitas frustrações. Não foi vitória, foi desgaste. Depois de quase um século, a Rocinha é outra. Mais vertical, mais populosa, mais complexa. Comércio ativo, vida cultural forte, redes de solidariedade que desafiam a narrativa simplista da violência.
mas também cicatrizes profundas de desigualdade. O mundo que surgiu ali nasceu dos escombros de políticas falhas e de uma urbanização excludente. A Rocinha não é apenas consequência do abandono, é também resultado da própria lógica de crescimento da cidade. Hoje, quando olhamos para metrópoles que continuam se expandindo sem planejamento, a pergunta permanece: estamos construindo inclusão ou preparando o próximo morro invisível? Porque entender a Rocinha é entender o Brasil urbano. E no Dossiê Prime, nós voltamos ao passado para enxergar o presente com mais clareza. A próxima história já começou.